Seja bem-vindo ao nosso canal, a mais um Lendo a Bíblia com o Pastor. Hoje nós vamos continuar o livro de Colossenses, vamos falar sobre o capítulo 3 de Colossenses. Eu quero muito que você não saia desse vídeo antes de deixar o seu joinha, a sua curtida, o seu like. Peço para você, faz isso agora, antes que você esqueça. Deixa o seu like, depois você faz o seu comentário, compartilha com seu amigo, com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas, seu tio, seu avô, compartilha com todo mundo. Nós precisamos de inscritos em nosso canal. Posso contar com você? Brigadão! E vamos então fazer a leitura do Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos ler Colossenses 3, o tema é pensar nas coisas que são de cima, né? Começa assim o texto, né? Vamos pensar nas coisas que são de cima, né? Capítulo 3, capítulo 3, até o verso 7, que diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Aqui o apóstolo Paulo, né, está falando muito sobre uma luta que a gente tem contra a nossa carne. Né? Um dos inimigos do cristão é a carne. A carne, ela não se converte. Quando eu falo de carne, eu falo da natureza humana, da nossa natureza pecaminosa. Nós nos convertemos, o nosso espírito, a nossa alma, mas a carne não. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer para a gente buscar as coisas do alto, de cima. Por quê? Porque no versículo 3 ele vai falar porque já estáis mortos. Então o morto, ele não vai dar valor às coisas da terra. É nitidamente isso. Né? Então ele compara, para nós termos vitória sobre a carne, nesse texto aqui, para nós termos vitória sobre a carne, nós temos que morrer para os prazeres pecaminosos deste mundo. Né? E começar a ter uma vida em Cristo. Ele começa, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, você morreu com Cristo, você já ressuscitou, então vamos buscar as coisas que são do alto. Então isso é um parâmetro para a vida do cristão. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas a gente não pode deixar as nossas prioridades. A prioridade para o cristão é buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Por quê? Porque é para lá que nós vamos. Não é verdade? Quando você morrer, quando Jesus te chamar, você vai para onde? Vai para o céu. Então, começa a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque se a gente pensar, isso aqui é muito pouco, gente, para a gente. Essa terra aqui é muito pouco. Quando você viver no máximo 100 anos aqui, é muito pouco. Nós temos uma eternidade. Né? Então, a gente vive... Você está aí hoje numa correria, indo para o teu serviço, procurando emprego, pagando dívida, pagando boleto. Então você vai ficar pensando nas coisas da terra, aí que é um emprego melhor, mas aí você gasta mais. Quanto maior mais você ganha, mais você gasta. E a vossa vida está escondida em Cristo. A gente está morto, a nossa vida está escondida em Cristo. Então, louva a Deus se você tem um emprego, louva a Deus se você tem uma casa, se você está comprando a sua casa, tem o seu carro, louva a Deus por isso. Mas isso não seja uma prioridade na tua vida. Que isso aqui vai ficar tudo aqui na terra, viu? Depois vão ficar brigando pelas tuas coisas aí.
Amém? Aí o apóstolo Paulo está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, então qual que é a nossa vida? Nossa vida é Cristo, gente. Se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. E aí ele dá um sermão aqui, sermão maravilhoso. Mortificai os vossos membros. Está falando aqui do nosso corpo, que estão sobre a terra. Aí ele cita a fornicação. Primeiro item que ele fala é sobre a fornicação. O que é a fornicação, pastor? A gente está falando sobre tem um estudo que você pode ir lá depois na série de estudos, que a gente está falando sobre a luta que a gente tem, os nossos inimigos. E a gente fala que um dos inimigos é a carne. Então o que é a fornicação? Até explico lá. É a prática do sexo antes ou fora do casamento, tá bom? Isso aí é a fornicação. Então fazer sexo antes ou fora do casamento é fornicação. E ele está dizendo aqui, ó, mortificar isso. Vamos lutar com isso e vamos vencer isso. Vamos pensar nas coisas do alto. Porque quem pensa nessas coisas aqui são gente que não tem relacionamento com Deus, não são convertidos. A gente é convertido. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Né? E ele está falando da impureza depois. A impureza. Né? Olha aqui, ó, a impureza. Ele está mandando mortificar. Ele está falando de cunho de carne, de desejo. Essa impureza engloba todo tipo de luxúria, desejo profano, né? Profanação. Aí ele fala também de afeição desordenada. Né? Que é afeição desordenada, pastor? É o desejo sexual contrário à natureza. Já deu para entender, né? Não posso nem me aprofundar muito nisso aqui, que dá discussão, né? Então eu vou falar de novo para você. Desejo sexual contrário à natureza. Tá bom? É isso mesmo. Homem com homem, mulher com mulher. Isso aí, é isso. Ele tá falando disso. Mortificai. Aí depois ele fala da vil concupiscência. Essa palavra difícil de falar, né? Isso aqui, concupiscência, já falei, é desejo forte da carne. Vil concupiscência. Ou seja, é um desejo carnal, incontrolável. Né? E ali, por último, ele fala da avareza. Olha aqui, cara. Aqui está falando tudo de carne, né? De cunho sexual isso aqui, né? Porque o sexo, ele escraviza o homem. Escraviza o ser humano. Tem pessoas que são escravas disso. Mas agora ele fala de uma palavra que é avareza. Ele fala que avareza é idolatria. Né? Ele fala da avareza, que é uma idolatria. Primeiro ele está falando de todo tipo de desejo carnal, agora ele, por último, ele muda. O que é avareza? Avareza, irmão, é apego excessivo ao dinheiro. Coisas materiais. Isso aqui, então, faz parte da natureza pecaminosa do homem. Ser avarento, ser apegado às coisas materiais. Não, isso é meu. Não, apego excessivo ao dinheiro. Não, eu não vou dar oferta. Não, eu não vou. É meu. E aí começa a ter uma idolatria. Aqui me lembrou daquele homem que encontra Jesus, que ele era muito rico. Jesus fala assim: vende tudo e dá aos pobres. E aí ele falou: não, ele saiu triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Então, era uma idolatria. E aí, Jesus fala naquela palavra lá, né? Que não pode servir a dois senhores. Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro, Deus da avareza. Então, o que é isso, irmãos, que nós estamos vendo aqui nesse dia, nesse estudo, lendo a Bíblia? É muito bom ler a Bíblia para a gente entender o apelo do apóstolo Paulo para a igreja de Colossenses. Que matar a carne exige esforço consciente. Porque ele fala aqui, ó, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, as pessoas que estão vivendo nisso aqui, ó, nesses pecados,
elas vão colher o fruto desse pecado. Vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não vale a pena desobedecer a palavra. Então a gente tem que ter um esforço consciente, constante, tá? Você tem que lutar, tem que ter um esforço constante pela pessoa. Para quê? Para agradar a Deus. Agradar a Deus tem que ter renúncia, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Então, ele está dizendo, você andaram tanto tempo praticando essas coisas carnais, e vocês esqueceram das coisas celestiais, né? Pensai nas coisas que são de cima. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda. E eu peço que nesse dia o Espírito Santo te ajude a você vencer a carne, a você vencer os desejos carnais, a você buscar as coisas do alto. Quem não possui o Espírito Santo, ele está preso, ele tá vivendo uma vida dissoluta, ele está morrendo aos poucos, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós conhecemos a Jesus, e eu tenho certeza que Jesus vai te ajudar a você realmente a vencer todas essas lutas, e aí você viver para Cristo e ser feliz. Porque a felicidade, ela não está em coisas terrenas, materiais, carnais. A felicidade, ela está na sua paz de espírito. Amém? E que você seja feliz, que você está pensando nas coisas do alto. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até amanhã com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.